Uma mansão suntuosa, um violino Stradivarius de 10 milhões de dólares e um acordo de negócios que depende de uma única nota. O que acontece quando o segredo de uma faxineira se torna a única esperança para fechar a maior venda da história de um milionário? A música pode curar feridas antigas, unir corações e transformar vidas de uma forma que o dinheiro jamais conseguiria. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo, seu comentário é muito importante para nós. Luciana moveu o espanador de pena com uma delicadeza quase reverente, limpando o pó da estante de mogno. A mansão do Sr. Marcelo era um universo de perfeição, onde cada objeto exalava riqueza e uma história silenciosa. Entre as muitas peças de arte, uma se destacava. Um violino, o Stradivarius, guardado em uma vitrine climatizada no centro da sala de música. Sua madeira avermelhada brilhava sob a luz, e Luciana, que tinha o hábito de parar por um instante para admirá-lo, sentia uma familiaridade profunda, quase nostálgica, com o instrumento. A mãe de Luciana, uma violinista prodígio no passado, havia ensinado a filha desde a infância, um dom que, após um acontecimento trágico, foi silenciado. Sr. Marcelo, um magnata do mercado financeiro, via o violino mais como um investimento valioso do que como uma obra de arte sonora. No entanto, sua raridade o tornava um trunfo em negociações. Naquela tarde, ele esperava um comprador especial, um homem chamado Pedro, conhecido tanto por sua fortuna quanto por sua paixão por artes. Luciana ouviu a conversa de longe, enquanto arrumava a sala. O violino vale 10 milhões de dólares, Pedro, um preço justo pela história e pela raridade. Pedro, com um ar mais contemplativo, respondeu: um Stradivarius não é apenas história, Marcelo. É alma, e a alma dele precisa cantar. Eu só fecho o negócio se ouvir seu som. Marcelo ficou visivelmente tenso. O som? Mas quem o tocaria? Não tenho ninguém na casa que... O ar na sala pareceu congelar. Luciana, escondida atrás de uma cortina, sentiu o coração acelerar. Seu passado, tão cuidadosamente enterrado, ameaçava ressurgir. O violino, que a cada dia parecia mais um túmulo para seu talento, agora era a chave para um acordo. Marcelo tentou argumentar, mas Pedro foi irredutível. A sonoridade é a alma. Sem isso é apenas um belo pedaço de madeira. E por 10 milhões, eu compro a alma, não a forma. A tensão pairou no ar. Marcelo, acostumado a ter controle sobre tudo, estava em um impasse. Luciana, por um breve momento, fechou os olhos. Ela conhecia a melodia do silêncio que o violino carregava e sabia que podia libertá-lo. Eu posso tocá-lo, Sr. Marcelo. A voz de Luciana ecoou no silêncio da sala, baixa, mas firme. Os dois homens se viraram, seus olhares cheios de incredulidade. Senhor. Marcelo a encarou franzindo a testa. Ele a via todos os dias, uma figura discreta e eficiente, mas a ideia de que aquela mulher, vestida com um avental de limpeza, pudesse tocar um Stradivarius era absurda para ele. Você? Luciana, por favor. Estamos falando de um instrumento de 10 milhões de dólares, não de um violino de brinquedo. A incredulidade de Marcelo era quase um insulto, um reflexo de sua visão de mundo, onde talento e posição social raramente se cruzavam. Pedro, no entanto, a observava com uma curiosidade mais gentil. Ele notou a dignidade em sua postura e a determinação em seus olhos, uma centelha de paixão que o milionário parecia incapaz de ver. Minha mãe foi uma violinista clássica, Luciana continuou, sua voz ganhando uma leveza inesperada. Ela me ensinou desde criança. Este violino, ele tem o mesmo timbre do que o que meu pai deu a ela. A menção de sua mãe trouxe uma emoção genuína ao momento. Pedro se virou para Marcelo. Sua expressão era de convicção. Marcelo, a sonoridade de um instrumento é revelada pelo coração de quem o toca. Se Luciana sente uma conexão com ele, talvez seja o destino. As palavras de Pedro, embora românticas, tinham um peso prático. Ele não estava blefando sobre o fechamento do negócio. Marcelo, pressionado, balançou a cabeça em sinal de derrota. Tudo bem, Luciana, mas seja cuidadosa. Um arranhão sequer. A ameaça pairou no ar,
Mas Luciana apenas assentiu, os olhos fixos no violino. Ela se aproximou da vitrine. Seus movimentos eram lentos e deliberados. As mãos que limpavam o pó agora tremiam levemente. Com a chave que Marcelo lhe entregou, ela abriu a caixa e, com um cuidado de quem toca em algo sagrado, tirou o violino de seu leito de veludo. Era o momento de resgatar não apenas a alma do instrumento, mas a sua própria. Com o arco na mão, Luciana fechou os olhos. Não para se concentrar, mas para se conectar. Em sua mente, ela não estava na mansão luxuosa, mas na sala de estar de sua infância, onde sua mãe, com um sorriso, lhe ensinava os segredos do violino. A primeira nota do Adágio de Albinoni ecoou na sala. Era um som puro e melancólico, que encheu o espaço de uma beleza que nem mesmo as obras de arte mais valiosas de Marcelo poderiam replicar. O arco de Luciana movia-se com a precisão de um cirurgião e a paixão de uma artista, que dedicou a vida à música. A melodia falava de perda e saudade, de memórias preciosas e de um amor que nunca se apagou. Sr. Marcelo, que se sentou em uma poltrona, estava estupefato. O som que saía daquele instrumento não era de um pedaço de madeira, mas de uma alma. Ele viu a Luciana, que limpava a casa todos os dias, se transformar diante de seus olhos, sua postura, seus movimentos, a expressão de seu rosto. Ele se sentiu pequeno. Sua arrogância de antes agora parecia trivial e cruel. Pedro, por outro lado, estava completamente hipnotizado. Seus olhos estavam marejados e ele balançava a cabeça em aprovação. Ele não estava apenas ouvindo o violino, ele estava testemunhando um milagre. A música era a tradução perfeita da alma do instrumento, e Luciana era a sua voz. Ela tocou a música que a mãe havia composto para ela. A melodia se tornou mais vibrante, cheia de alegria e esperança. Era o renascimento de um talento, a celebração de uma segunda chance. Luciana abriu os olhos e, por um momento, seu olhar se encontrou com o de Pedro. Havia uma faísca de reconhecimento, uma conexão instantânea que ia além das palavras. Quando a última nota se dissipou no ar, o silêncio que se seguiu foi ainda mais poderoso. A sala estava imersa em um sentimento de êxtase. Os dois homens, acostumados ao mundo do dinheiro, ficaram sem palavras, cativados por uma emoção genuína. Após o eco da última nota desaparecer, o silêncio durou por um instante, um momento de reverência. Então, Pedro foi o primeiro a se levantar, caminhando lentamente até Luciana. Seus olhos, antes focados em negócios e avaliações, estavam agora cheios de uma admiração sincera. Luciana, ele disse, sua voz suave. Aquilo não foi apenas uma demonstração. Foi a alma do violino, a alma da música e a sua própria. Você é extraordinária. Ele tocou levemente o braço de Luciana, um gesto de respeito. Marcelo se aproximou em seguida. O rosto uma mistura de choque e algo que parecia arrependimento. Luciana, eu não sabia. Eu a julguei mal. Ele estava acostumado a comandar, a ter o controle, e o talento de Luciana o desarmou completamente. Pedro, com um sorriso, olhou para Marcelo. Marcelo, o negócio está fechado, mas não por 10 milhões de dólares. Aquele violino não tem preço. Eu o compro por um motivo, para dar a esta mulher a oportunidade que ela merece. Marcelo, atônito, não conseguia processar a informação. Eu vou patrocinar a carreira de Luciana, Marcelo. Com esta quantia, ela poderá voltar aos palcos, fazer o que nasceu para fazer. O violino que você vê como um objeto de valor será a ferramenta para sua redenção. É o mais justo a se fazer. As palavras de Pedro eram tão inesperadas quanto a música de Luciana. Ela, por sua vez, estava atordoada. Uma avalanche de emoções a atingiu. A alegria de ser reconhecida, a vergonha de ter sido humilhada e o medo do futuro. Eu não sei o que dizer. Ela estava novamente diante de um precipício, mas desta vez não era de desespero, mas de oportunidades. Diga sim, Pedro respondeu com um sorriso acolhedor. Diga sim à música, Luciana. A sua mãe ficaria orgulhosa. A menção de sua mãe fez com que lágrimas começassem a rolar pelo rosto de Luciana. Ela se virou para Marcelo, que a olhava com um olhar diferente, um olhar de admiração. Ele havia perdido o negócio, mas tinha ganhado algo mais valioso,
a chance de ver um milagre. Luciana, com o coração acelerado, aceitou a oferta de Pedro para recomeçar sua vida. Obrigada, Sr. Pedro, ela disse, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Você está me dando uma segunda chance, um futuro que achei que tinha perdido para sempre. Pedro sorriu e, gentilmente, segurou suas mãos. Não sou eu que estou dando, Luciana. É a música que está te chamando de volta. Eu sou apenas o mensageiro. A partir daquele dia, a vida de Luciana mudou drasticamente. Pedro a levou a concertos, a apresentou a maestros e a ajudou a escolher roupas que a fizessem sentir-se como a artista que sempre foi. Sua relação, antes de negócios, se tornou uma amizade profunda, tingida de uma atração romântica que ambos hesitavam em nomear. Um dia, Pedro a levou para visitar sua mãe. Luciana estava nervosa, mas a mulher a recebeu com um abraço caloroso. Minha filha, eu sabia que você voltaria para a música, sua mãe disse, chorando de alegria. O reencontro foi um bálsamo para as feridas de Luciana, uma confirmação de que ela estava no caminho certo. Uma semana antes de sua grande apresentação, Marcelo a procurou. Ela estava no jardim da mansão, lendo partituras. Luciana, posso me juntar a você? Ele perguntou, sua voz hesitante. Sentado ao lado dela, ele olhou para o violino que ela segurava. Pedro me contou o que fez. Ele é um homem notável. E você é mais do que isso. Quero que saiba que sinto muito. Muito mesmo. Não só por aquela noite, mas por todos os anos que você trabalhou aqui invisível. O pedido de desculpas de Marcelo era sincero, e Luciana sentiu o peso de anos de ressentimento se esvair. Eu o perdoo, Sr. Marcelo, ela respondeu com a voz embargada. Afinal, se não fosse por aquela noite, eu ainda estaria presa ao passado. Marcelo sorriu aliviado. E para provar que a música pode mudar vidas, eu comprei um violino. Um violino simples, mas que me dá muita alegria e quero aprender. Você me ensinaria? Luciana, emocionada, concordou. O grande dia finalmente chegou. Luciana, vestida em um elegante vestido azul escuro, estava nos bastidores do Teatro Municipal. Pedro estava ao seu lado, segurando suas mãos. Está pronta? Ele perguntou. Luciana sorriu, uma confiança renovada em seu olhar. Pronta para tocar, para viver, para amar, ela respondeu. A cortina vermelha se abriu e Luciana caminhou em direção ao centro do palco, as luzes douradas a iluminando. Ela viu sua mãe na primeira fila, com um sorriso de pura felicidade. E notou Marcelo sentado discretamente, um olhar de profundo respeito em seu rosto. Pedro estava na coxia, de onde podia vê-la com exclusividade, seus olhos refletindo uma mistura de orgulho e amor. Ela respirou fundo, fechou os olhos e, com uma reverência, começou a tocar. As primeiras notas de uma composição original, dedicada à sua mãe, preencheram o teatro. Era uma melodia que falava de resiliência, de memórias preciosas e do poder da música de curar. Um som que celebrava o renascimento de sua alma. As notas do violino de Luciana eram uma declaração de sua alma. Ela não estava apenas tocando, estava vivendo cada acorde, cada silêncio. A melodia cresceu em intensidade, uma celebração de sua nova vida, de sua liberdade. Lágrimas escorriam pelo rosto de sua mãe. Marcelo, emocionado, pensou em sua própria jornada e na amizade que nascera daquele momento inusitado. Ao terminar a última nota, o teatro inteiro explodiu em uma ovação de pé. Pessoas gritavam, "Bravo!" e as flores voavam em sua direção. Nos bastidores, Luciana foi recebida por Pedro, que a abraçou com força. "Você foi incrível", ele sussurrou em seu ouvido. "Eu te amo, Luciana. Eu amo a mulher que você é e a artista em que se tornou." Luciana o beijou, o beijo de uma mulher que tinha tudo: amor, sucesso e paz. No final, o Stradivarius, que Pedro havia comprado, não foi para uma coleção. Ele o deu a Luciana como presente de casamento. Ela continuou sua carreira brilhante e se tornou uma artista reconhecida mundialmente, a mesma que encontrou seu grande amor. As aulas de violino que ela dava a Marcelo se tornaram um ritual semanal, o som da música preenchendo a mansão outrora silenciosa.
Eles não eram mais patrão e empregada, mas amigos unidos pela música. O que parecia ser o fim foi apenas o começo de uma linda história de amor, superação e música.